No episódio 33 de Soul Son no Frieren, ou o quinto da segunda temporada, vimos como a busca por um objetivo pode ser encarada de formas diferentes de acordo com a pessoa, além de focar menos em dramas emocionais e mais em acontecimentos, que quase acabaram com a história. Como uma boa campanha de RPG de mesa, o episódio começa numa taverna, com um pouco de contexto. Eles estão numa região agrícola, produtora de grãos, e isso se relaciona com as duas histórias, na primeira pela bebida e na segunda pelo pão e a companhia comercial, mas isso fica para depois. Aqui a Frieren reencontra o Faço, um anão amante de bebidas que busca um licor lendário, chamado Bossorafto, algo que ela já conhecia e que o Reiter se arrependeu de nunca ter provado. Triste, não? Na conversa conseguimos notar algumas coisas. O Faço foi o primeiro anão a mostrar uma noção de tempo muito diferente da humana, se surpreendendo pelo grupo da Frieren ter mudado, talvez por focar sua vida na busca da bebida. Mencionar que a Frieren está prestando mais atenção na passagem de tempo é um indício que aos poucos ela está mudando. E ficar sentido com a morte do Reiter já era um indício da reação dele pro final do episódio, além de indicar que os dois eram amigos, ou pelo menos colegas de bebedeira. Qualquer bêbado amigo, aqui é meu irmão. Vemos como seu amor pela bebida o levou a uma busca por mais de 200 anos, e que ele pediu ajuda ao grupo da Frieren, mas como eles tinham que derrotar o Mao, todos recusaram. Mentira do caralho! O Faço comprovou a existência da bebida por escrituras élficas antigas, e nisso nós descobrimos que a maioria dos grimórios também são escritos nessa língua. Então, mesmo que a quantidade de elfos esteja diminuindo, pelo menos entre os magos, essa escrita não deve se perder. Além de vermos o esforço voluntário que a Fern fez para aprendê-la. Mas o ponto mais interessante foi quem escreveu sobre a bebida, uma elfa chamada Miriaride, e conhecida da Frieren. Por terem vidas quase eternas, os elfos precisam de um propósito para seguir em frente. De preferência, algo com significado. A Miriaride descobriu que o seu objetivo não tinha valor. Ainda não dá para saber quando foi, quanto tempo ela investiu e nem o que era. Mas essa perda destruiu sua motivação. Alguém mais desatento pode achar que ela estava falando da bebida. Por favor, digam que eu não sou o único que achou isso. Ah, é sim. Mas a história só a usa para mudar o assunto. O foco da cena é mostrar como ela lidou com a frustração. Escrevendo que o Bossorafto era o melhor licor, as pessoas no futuro ouviriam essa lenda e desperdiçariam suas vidas em uma busca inútil. Eu não tenho certeza se foi um ato consciente, mas a intenção era que os outros sofressem o mesmo que ela. Eu não quero ver ninguém sorrindo. E é por isso que a Frieren era contra experimentarem a bebida. Ela viu que uma decepção podia destruir alguém, e não queria que os outros passassem por isso, se negando a desfazer a barreira que protegia a bebida. Já que o Faço não tinha um grimório para suborná-la, só uma coisa sem importância. Dinheiro! E a Frieren até usa Fern e Stark como desculpa, mas eles tinham pena do Faço, não tinham a bagagem emocional dela, e eram 20 moedas de ouro. E assim, Frieren, eu acho que você prefere conquistar os grimórios, mas tu lembra que dá pra comprar eles com dinheiro? Não. Depois de meses, a Frieren quebra a barreira e encontra uma grande quantidade de Bossorafto preservada. O Faço brinda ao sucesso. E a Frieren se lembra de quando disse ao Reiter como a bebida era ruim, e se surpreende com sua reação positiva diante da frustração. A mesma atitude do Faço, que riu da situação e tomou a melhor decisão possível, fazer uma festa com todo mundo. Porque na cena que ele descobre a morte do Reiter, deu pra notar que ele não queria bebida só pra ele. E na festa, ele disse que a bebida era para celebrar os bons momentos da vida. E esse é o ponto que o diferencia da Miriaride. Ter um objetivo na vida é importante, isso te motiva a seguir em frente. Mas resumi-la a isso é perigoso, pois alcançá-lo ou se decepcionar pode mexer com você. Então tenha um propósito, mas não resuma a sua vida a isso. Já na segunda parte temos mais contexto da região, mostrando como é difícil obter e preservar comida no Planalto Norte, e por isso o grupo comia um pão nesse estado. Duro pra caralho! Chegando à fortaleza da Companhia Normo, o poderoso e influente grupo mercante armado responsável pelo transporte de mercadorias na região, vemos que a Fern é oficialmente a responsável burocrática do grupo e dessa vez a Frieren traz problemas com uma dívida antiga. E detalhe, entre os cartazes de procurados e ou caloteiros, temos os aventureiros que indicaram onde comprar doces para o aniversário da Fern. Tipo assim, detalhes. Mesmo com o grupo tendo muito dinheiro atualmente, não foi o suficiente. E considerando a pobreza constante, fora as 20 moedas de ouro, como eles conseguiram o resto? Você não sabe nem eu. Com isso, a Frieren é obrigada a trabalhar nas minas por 300 anos, dá adeus a Fern e o Stark, e depois de descobrirem o valor ridículo da dívida, a história acaba. Tá, agora é sério. O valor dessa cena não tá na tensão, porque era óbvio que isso não ia acontecer. Mas a ideia é ter uma cena legal de comédia, criar uma dúvida de como eles iam resolver o problema, e a qualidade absurda dessa cena.
Eu acho que eles valorizaram a cena por essa parte da história não ter um gancho emocional tão forte, e pela produção realmente gostar de Frieren. Mas a situação já alivia quando os mineiros demonstram respeito pela Frieren e quando o presidente vai à mina levando a solução. E assim, eu até entendo a ideia de usar o perdão da dívida para fazer a Frieren encontrar a prata, e que esses acontecimentos tornariam a história mais interessante, mas não era melhor negociar de uma forma mais amigável? Claro, eles deviam estar desesperados, afinal a companhia estava enfraquecida pelas lutas contra os demônios, eles precisavam de dinheiro desesperadamente para se manter e também pensavam no bem-estar das pessoas. Mas considerando que ele maltratou a Frieren e eu sou parcial, Seu cachorro, bandido, safado, ordinário. Tem que matar uma porra dessa. no fim a Frieren encontra a prata, a dívida é perdoada e ela se reencontra com a Fern e o Stark antes deles invadirem as minas para libertá-la. E apesar de ser legal eles terem uma atitude mais impulsiva, parece que eles não ouviram a Frieren. Eles virariam criminosos. E ela já mostrou que não devem virar inimigos de pessoas influentes, seja pela questão moral ou os problemas que isso ia trazer. Dois idiotas. E isso até abre brecha para falar de como a moral dos personagens afeta a história. Muita gente gosta de personagens maus ou com moralidade discutível. E eu entendo o apelo. Mas para mim uma das graças de personagens bons é como sua índole faz com que tenham mais problemas para resolver uma situação e como o desfecho tende a ser satisfatório e positivo. Por exemplo, no fim desse episódio, a Frieren arrumou muito dinheiro para a companhia, o que esse arrombado não merece. Mas isso vai melhorar a vida do povo do Planalto Norte. E a melhora na distribuição de comida, especificamente de pão, conversa com o começo da história e dá um belo fechamento. Agora, se o grupo fosse mal, eles podiam matar os chefes do lugar e fugir, o que pioraria muito a situação da companhia e do povo. Mas deixar algum sobrevivente na fortaleza seria muito arriscado, considerando as redes de contato. Então, como você acha que seria o final dessa história? Exatamente. Então é melhor acabar assim mesmo. Se você não gostou desse vídeo, não se preocupe. É só uma memória inútil.